Olá, pessoal, tudo bem? A gente tem exercício que foi proposto na última aula, na aula do dia 25 de junho, tá aqui, tá? Era adição e subtração de monômios, tá? E aí eu gostaria de fazer algumas explicações a respeito, tá? Aqui no arquivo que vocês podem ver, que tá em azul, é a resposta da questão. Então, o gabarito já tá ali, né? E aí eu quero conversar com vocês um pouquinho de como desenvolver isso. Por exemplo, aqui, ó. Nós temos aqui 7x mais 15x menos 9x. Lembrando que dentro do que foi instruído para vocês... Peraí, deixa eu fazer aqui e mexer na cor. A outra cor para não dar confusão com a resposta. Aqui, tá? A gente conversou já na outra aula, quando a gente falou sobre as operações, tá? E a gente tem que fazer parte por parte, né? A parte literal separada da parte do coeficiente, que é a parte numérica, tá? Então, o que eu vou... Eu vou demonstrar aqui para ficar mais detalhado e que vocês possam, talvez, entender de forma mais fácil. Como é que eu vou construir aqui, ó? É 7 mais 15 menos 9x. Por que é 7 mais 15 menos 9x, tá? A questão é a seguinte, nós só temos x como coeficiente, como parte literal. Nós só temos x de incógnita, de letra, tá? Então, quando eu tenho x, x e x fazendo a operação, a gente precisa pensar, e a gente já conversou isso ano passado, inclusive, né? Pensa que no lugar do x eu tenho maçãs. Então, eu tenho 7 maçãs mais 15 maçãs, e depois eu dei 9 maçãs para alguém. Com quantas maçãs eu fico? Essa maçã seria o x, né? Então, eu só faço a operação da parte numérica, do coeficiente, e a partir daí eu tenho o resultado. 7 mais 15, a gente sabe que é 22, menos os 9, e aí a gente vai estar resolvendo a questão aqui. Lembrando, é x, né? Isso. E aí, então, a gente tem como resultado ali os 13. Ó, 22 menos 9, né? Se a gente fizer o cálculo, vai ficar 13x, porque 13 mais 9 dá 22, né? Então, 13x, tá? É aqui, então, a demonstração do cálculo, por que os 13x. Na questão B, a gente tem que chamar a atenção que a gente não tem só uma variável, só uma letra, tá? A gente tem alguns monômios que têm a letra K e alguns monômios que têm a letra P. Sugestão, a gente pode agrupar, tá? 14K menos 9K. E aqui eu estou organizando no parênteses para que vocês consigam acompanhar o que eu estou falando, tá? E aqui, e o restante, né? A gente tem também 2P e 3 mais 3P. Então, eu vou botar aqui um sinal de mais. Aí, o 2P mais 3P, tá? Isso aqui seria, então, a operação. O que vai acontecer? O 14 eu vou considerar, como eu considerei aqui em cima, ó. Como eu fiz aqui em cima, o 7 mais 15 menos 9, eu vou fazer com o 14 e o 9. Ali eu fiz repetido, isso deu coisa errada. Peraí. E deleta. E aqui eu quero. Aqui tem 9 repetido, esse 9 não precisa. Menos 9K, tá? Ok. Agora aqui, então, continuando, ó. 14 menos 9, posso fazer separado. Menos 9, deixa eu pôr um espaço para ficar melhor. E aqui, vou botar no parênteses de novo, para quê? Para eu saber que tudo isso é K, né? Mais 2 mais 3, o quê? P, que é a letra que se refere aqui, né? Aí, para finalizar, então, 14 menos 9, a gente sabe que fica 5K. Vou botar do lado isso,
para não atropelar as coisas aqui. Ó, dá, 5K, e o 2 mais 3 é 5P. Opa, peraí, mais 5P. O que aconteceu? Eu não consigo reduzir mais. Essa é a menor possibilidade, tá? Por quê? Porque K e P são coisas diferentes, possuem valores diferentes, portanto, eu não posso somar 5 com 5. Eu tenho que deixar 5K e 5P, que era a resposta que a gente tinha aqui, tá? Nas questões C e D, eu vou pedir uma atenção bem especial, porque aqui tem um vilão, né, que vocês muitos de vocês não gostam, não curtem muito, né, que são as frações, tá? Quando a gente tem fração, a gente precisa lembrar que, por regra, eu só posso somar os numeradores uma vez que os denominadores sejam iguais, tá? Então, a gente pode fazer todo aquele processo do MMC que vocês aprenderam, e se não lembram, eu posso trazer vídeos explicativos, mas existe uma maneira talvez mais prática de pensar quando eu tenho frações, tá? Aqui eu vou ter que fazer à mão, porque eu não consigo pôr fração ali. Então, vai ser à mão mesmo. Olha só, nós temos aqui, ó, 3 termos, tá? 2A terços, que é uma fração. Ó, 2A terços. Temos o termo 4A e temos o termo A meios, tá? Então, 2A terços é uma fração, A meio é uma fração, o 4 não é uma fração, mas a gente vai usar ele pensando em forma de fração. Como assim? Aí eu vou pegar, ó, primeiro vou pensar que embaixo do 4 tem o número 1, que é o denominador do 4. Portanto, existe agora um denominador. Transformamos em fração também, tá? O que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é o denominador comum que eu poderia utilizar, o novo denominador, no caso, tá? Que de alguma forma, usando esse denominador, eu possa encontrar uma fração equivalente a 2A terços, uma fração equivalente a 4A sobre 1, ou uma fração equivalente a meios, de forma que o denominador das 3 fique igual, tá? E aqui a gente utiliza a fatoração para chegar no MMC, que é o menor múltiplo comum entre 3, 1 e 2. Alguns de vocês talvez já saibam de cor, né? Mas o menor múltiplo comum entre 3 e 2 é o 6, aqui já tem até na resposta, né? O que vai acontecer? Eu vou ter 3 frações aqui, tá? E todas elas... Espera aí que ficou torto aqui, eu não preciso fazer torto. Aqui, ó. Todas elas vão ter denominador 6, tá? Isso é a primeira coisa que a gente definiu aqui. As operações continuam. Aqui é uma adição e aqui é uma subtração, isso não mudou. E a gente tem definido que o novo denominador das frações precisa ser 6. O que eu vou fazer? Eu vou pensar que do 3 para eu chegar em 6, eu multipliquei por 2, certo? Porque 3 vezes 2 é 6. Se eu multipliquei o 3 por 2 e deu 6, eu preciso também multiplicar o 2A por 2. E aí eu vou ficar com 4A. Agora, na segunda fração, por que número que eu multiplico 1 para chegar a 6? Multiplico por 6. Então, 1 vezes 6 deu 6, eu preciso multiplicar o 4A por 6 também. Então, 4 vezes 6, a gente sabe que é 24, né? Eu não me lembro. 4 vezes 3 é 12, então vezes 6 é 24. Ó, é uma estratégia, tá?
Então, aqui, 24. 24 o quê? 24A, porque já tinha uma letra A ali, tá? Isso não muda. Agora, eu quero fazer a mesma coisa com a terceira fração. O denominador tem que ser 6, porque 6 é o menor múltiplo comum de 3, a 1 e 2, né? É o denominador comum das três frações tem que ser 6. Então, agora, o que eu vou fazer? Que valor que eu multipliquei 2 para chegar em 6? 2 eu multipliquei por 3 e deu 6. Então, o A eu preciso multiplicar por 3 também. O que aconteceu aqui, gente? Aquelas frações que eu tinha antes se transformaram em frações equivalentes. 2A terços é equivalente a 4A sextos. 4A sobre 1 é equivalente a 24A sextos. E A meio é equivalente a 3A sextos, tá? Agora que eu tenho os numeradores iguais, eu posso, então, só somar o que está em cima da fração. Só somar os numeradores, né? E ainda que nós só temos A também aqui, né? Não tem outra letra. Então, é só juntar tudo. O que vai acontecer? Eu vou juntar 4 mais 24, que dá 28. E 28 menos 3 fica 25. Ah, peraí, deixa eu fazer do formato que a gente estava fazendo lá em cima. O denominador é 6, tá, gente? Então, uma vez que o denominador é 6, eu posso colocar ele aparecendo aqui uma vez só, tá? E aqui eu vou colocar em caixa de texto, ó, eu vou fazer o parênteses, 4 mais 24 menos 3A, tá? O que é isso aqui? É a soma de 4A mais 24A mais 3A. Então, o resultado disso vai ser uma fração. Opa, deixa eu pegar aqui. Ó, vai ser uma fração, como nós já fizemos. 4 mais 24 é 28. 28 menos 3 é 25. Então, aqui eu tenho 25 que 25A, porque nós temos a incógnita, sextos. Dá para reduzir? Dá para simplificar? Não, não dá. Não tem como simplificar. Então, essa é a fração de resultado. A gente já tinha ali o resultado, né? Aqui está, então, o desenvolvimento dessa expressão, tá? Na questão B, o que a gente tem... Na D, aliás, nós temos que cuidar é que nós temos partes literais diferentes. A gente só pode somar e subtrair monômios, juntar, né, eles, quando a parte literal for exatamente igual. Como a gente tem aqui o W e o Y, que são coisas diferentes, são frutas diferentes, eu não posso juntar. Se eu juntar, vira salada de fruta e não vai dar certo aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer a soma das frações W ao quadrado 12avos menos W ao quadrado oitavos, tá? Isso aqui vai ser uma parte da operação. E 2y terços eu vou somar com 2y, tá? Eu vou reescrever isso aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Quero só ver eu reescrever isso tudo à mão. Mas vamos lá. W ao quadrado 12avos. E o outro W é menos W ao quadrado oitavos. Isso é uma parte. E o outro é o 2y, aqui vai estar somando 2y terços e mais 2y. De novo, vocês vão ter que encontrar o denominador comum. Dá para usar a estratégia que eu usei aqui em cima, né? Primeiro saber quem é o múltiplo comum de 12 e 8, e o MMC, né? De 12 e 8.
A partir disso, eu vou descobrir a fração equivalente de w² 12avos e a fração equivalente de w² oitavos, que com o denominador, que no caso aqui a gente já viu que é 24, vai me levar a resposta, tá? Então, é importante que são duas contas aqui, tá? Aqui é um cálculo usando o MMC de 12 e 8, e aqui é outro cálculo usando o MC de 2y mais 2y, 2y terços mais 2y. Lembrando que aonde não tem denominador é como se fosse o número 1, e o múltiplo comum de 3 e 1 é o 3, né? Então, aqui nós temos que 12 e 8 é 24, o menor múltiplo comum, e de 3 e 1 é 3. A partir daí, a gente encontra as frações equivalentes. Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz lá em cima. Aqui fica 24, porque é um denominador comum. Uma vez que eu encontro ele, depois eu vou fazer a soma. O numerador dessas frações equivalentes vai ser, se aqui é 24, 12 para chegar em 24 eu multipliquei por 2. Então, w² eu também preciso multiplicar por 2. Agora, menos, e aqui a mesma coisa, ó, do 8 para o 24, eu preciso multiplicar por 3. 8 vezes 3 é 24, então eu também vou multiplicar o w² por 3, vai ficar 3w². E outra operação, a outra parte, que eu não posso juntar tudo, mas posso fazer. Sei que o denominador comum aqui é 3, e 3 já é o denominador, então eu não preciso fazer nada, deixa só o 2y, porque 3 vezes 1 é 3. E por fim aqui, qual valor que eu vou multiplicar o 1 para chegar em 3, que é o novo denominador? O valor é próprio 3, né? Então, 3 vezes 1 vezes 3 dá 3, então eu vou também multiplicar por 3, o 2 vai ficar 6y. O que aconteceu aqui? Aqui a gente finaliza. Uma vez que o denominador é igual para as duas frações, imaginem que aqui é 2w² 24avos, e a outra fração é 3w² 24avos. São duas frações aqui, ó. Isso aqui é uma fração e aqui a gente monta outra fração. Por que eu não fiz 24 embaixo aqui e 24 embaixo aqui? Porque é o mesmo denominador, eu não preciso repetir, né? Eu sei que o denominador é 24 para as duas frações e a partir daí eu posso fazer a operação sugerida só com os numeradores, tá? Então, finalizando, 2w² menos 3w² é w² negativo com o denominador 24, né? Ou seja, 24avos. Acho que eu nem consigo escrever isso aqui. Não sei se tem espaço. Vamos lá, vou tentar. Vai ficar menos w² e o 24 é o denominador. E aqui, 2y mais 6y, a gente tem 8y, né? Não sei se vai caber, mas vamos tentar. Mais 8y. E o denominador é 3, então é 8y terços. Aqui, exatamente a resposta que vocês têm ali, tá? Esse era o primeiro exercício, o exercício 10, que era para vocês fazerem. Exercício 11. O exercício 11, ele era para fazer o quê? Copie a expressão a seguir no caderno, substituindo o símbolo. No caso aqui, nós temos um diamante, né? Ou um paralelogramo, quem prefere identificar, né? Geometricamente, para que as igualdades sejam verdadeiras. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que 3x na quinta potência, y ao cubo z, mais alguma coisa y ao cubo z,
resulta em 8x na quinta potência, y ao cubo z. Que número que tem que ser substituído aqui para o resultado ser 8? 3 mais quanto que dá 8? 3 mais 5, né? Aqui, aliás, tem um x... Espera aí, tem coisa errada aqui. Tem coisa bem errada aqui. Não, só um pouquinho. Peraí, deixa eu enxergar. Ah, tá certo. Não, eu não tinha visto esse x aqui, ó. Tá. Aqui tem um 3x na quinta potência. Então, a gente precisa que aqui também tenha um x na quinta potência para conseguir somar. Porque a parte literal tem que ser exatamente igual. Era isso que eu não estava enxergando agora, tá? Então, assim, ó. Lembrando, para eu poder fazer a soma, as partes literais, toda a parte literal, não é só o x na quinta potência, não é só o y ao cubo, nem só o z, tem que ser toda ela, tem que ser igual. Se aqui não tem o x na quinta potência, eu vou ter que colocar, mas quantos? No caso aqui, é 5x na quinta potência que vai completar, tá? Por que isso? Porque eu preciso, aqui eu não vou conseguir colocar o expoente, mas eu preciso que aconteça 3 mais 5, vou botar aqui no parênteses, para que eu consiga chegar no resultado 8, né? Essa aqui é a ideia. Eu quero chegar no resultado 8, mas a gente tem a parte literal, que é o x. Deixa eu ver se ele aceita, mas eu acho que ele não vai aceitar aqui. Não, ele não aceita. Bom, mas seria o x na quinta potência. Eu vou escrever à mão depois, então. Vai ser isso, ó. Y ao cubo, z, para que eu tenha como resultado 8x na quinta potência, y ao cubo, z. Vou botar um espacinho aqui. Pronto. Aí aqui eu coloco a mão. Não sei se vai dar, mas vamos tentar. O 5. E aqui também é um 5. Pronto, tá? Então, aqui precisava de um 5x elevado na quinta potência, tá? Na questão B, observem comigo, ó, eu tenho 10B na oitava potência, C na nona potência, D na quinta potência, mais o que para resultar em zero? Lembra que o negativo anula o positivo, né? Zero é nulo, então eu preciso de todo esse monômio negativo para anular ele. Então, a resposta precisa ser menos 10B na oitava potência, C na nona potência, D na quinta potência. Então, é exatamente o mesmo valor, porém negativo, né? Não é o mesmo valor, né? Valor tão diferentes, uma vez que um é negativo e outro é positivo, tá? Então, aqui era só essa observação importante que vocês tinham que fazer. E na questão 12, que é a última questão aqui, quanto devo adicionar ao monômio 9n ao cubo y ao quadrado para encontrar menos 2n ao cubo y ao quadrado? Então, eu tenho a parte literal não muda nada, eu só preciso saber qual é o valor que eu vou adicionar a 9 e conseguir chegar ao resultado 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar 9 menos, mais alguma coisa, vou botar aqui um underline, é igual a menos 11. Que coisa é essa, né? Peraí, aqui. Isso, aqui eu vou botar isso tudo dentro de um parênteses, porque é a parte do coeficiente, tá? Ó, aqui. E aí, a parte literal, n ao cubo y ao quadrado, ela permanece, ela não mudou. O que eu preciso descobrir? Quem é que preenche essa lacuna aqui, né? E aí, se eu fizer menos 11
a gente faz o processo inverso, né? Menos 11 mais... Porque aqui a gente precisa pensar que a gente vai gerar uma dívida, né? É um valor negativo. A gente tem vários caminhos aqui, mas eu acho que a forma mais fácil que a gente pode pensar é que sempre que eu tenho uma adição ou uma subtração, vai ser sempre o resultado com o sinal do número maior, né? Se eu estou subtraindo 11, o 11 é o negativo e ele é maior que 9, então o resultado vai ser negativo. Então eu já posso com certeza garantir que aqui é um menos. Por exemplo, o que aconteceu aqui? Por que está tão pequeno? Tá. E aqui, então, o resultado é negativo. A diferença entre 9 e 11 é 3, né? Eu tava olhando, na verdade eu tô me baseando no resultado, ó. 9, 10, aliás, 2, 10, 11, né? Eu calculei errado, ó. Viu que horror. Menos 2. Não, mas não é isso. Peraí, não, ó. Eu preciso saber qual é o valor que eu vou colocar aqui que vai dar o resultado menos 2 e não o resultado 11. Né? Eu quero... Aqui tá errado, ó. Esse é o meu raciocínio errado. Eu sabia que tinha uma coisa errada aqui. Eu quero saber qual é o resultado, qual é o valor que vai me levar ao resultado menos 2. E aí, o que eu preciso saber? Se eu tiver 9 menos 9, eu anulo, fico com 0. Ó, ali eu tava olhando o resultado e me atrapalhando. O resultado me atrapalhou no fim, ó. Então, se eu quisesse anular o 9, eu colocaria um menos 9 aqui. Mas eu não quero anular, eu quero ainda ficar com 2 negativo. Então, qual é o valor que eu tenho que colocar aqui para que o resultado seja 2 negativo, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, 9 mais menos 11, eu vou ter como resultado o 2 negativo, tá? Porque aí, agora sim, falando no raciocínio anterior, o 11 é um número maior do que 9, então o resultado é negativo, e a diferença de 11 para chegar em 9, né? 11 menos 9, ou 9 até chegar o 11, vamos dizer assim, é 2, né? Então, que nos levaria ao resultado dessa expressão aqui. A ideia seria essa aqui. Eu vou deixar assim, ó. Opa, aconteceu aqui. Eu vou fazer assim, ó. Vou deixar essa lacuna aqui, que é o que vocês querem saber. Qual é o valor que vai completar a lacuna ali? Essa que é a ideia. E aí vocês precisam pensar que eu vou estar subtraindo, tem que ser um número negativo. Para o resultado ficar negativo, tem que ser um número negativo. E esse número tem que ser maior que 9. Qual o número? Um número que o resultado dê 2 negativo, né? E o 11 é a resposta. E a resposta já está aqui, não preciso nem repetir, né? Aqui a ideia é só fazer o raciocínio, não era nem fazer o cálculo de fato. Uma vez que eu entendo que é isso aqui, eu então posso fazer e chegar no menos 11 n ao cubo y ao quadrado. Aqui eu já separei a parte literal, tá? Então, eu só fiz a demonstração pensando que todos têm a mesma parte literal e, portanto, eu só vou operar 9 com 11 negativo para chegar em 2 negativo, tá? Era isso aí, então, hoje, só isso, né? Era só esses exercícios. Na próxima aula, vocês terão mais uma sequência de exercícios com multiplicação e divisão de monômios daí, tá? Vamos fazer separado para tentar conseguir fazer de tudo um pouquinho. Certo, gente? Obrigada pela atenção e até a próxima aula.